Olá a todos que nos acompanham aqui no Liturgia e Vida. Que bom ter vocês para essa nossa reflexão. Olá, é sempre uma alegria partilhar a palavra. Hoje, sexta-feira, a gente celebra São Domingos de Gusmão. Um, um exemplo forte, né? Com certeza, um homem que viveu intensamente a palavra que pregava. E as leituras de hoje, olha, parecem conversar diretamente com isso. Elas nos chamam a olhar para trás, para a memória do que Deus fez. E como isso nos move para seguir Jesus de verdade. É uma conexão muito bonita mesmo. São Domingos, ele abriu mão de muita coisa, né? Privilégios, talvez uma carreira mais tranquila, tudo pela pregação. Exato. Isso mostra como lembrar da ação de Deus nos dá um impulso para frente. Então acho que o convite hoje é esse: redescobrir o fundamento da nossa fé, sabe? E o que significa na prática tomar nossa cruz e seguir Jesus. Vamos começar então com a primeira leitura, Deuteronômio capítulo 4. A voz de Moisés é quase um chamado à investigação, né? Interroga os tempos antigos. É forte isso. Houve jamais um acontecimento tão grande? Ele está chamando a atenção para a singularidade do que Deus fez por Israel. E o ponto central é que não foi por merecimento, né? Foi puro amor gratuito. Exatamente, amor gratuito. E a frase que martela ali é: reconhece, pois hoje, tem esse hoje, que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Esse hoje é interessante. Quer dizer, a memória não é pra gente ficar, sei lá, nostálgico só. Não, não. É para ancorar o presente, firmar a fé agora. Moisés insiste nisso. Porque sem essa consciência, sabe, sem lembrar da fidelidade de Deus ao longo da história, a nossa fé pode ficar meio sem chão, não acha? Acho sim, totalmente. E pensando aqui na nossa cultura, tão focada no instante, no que está acontecendo agora, Tudo muito rápido, né? Pois é, como é que a gente mantém viva essa memória fundante, às vezes aqueles momentos fortes da nossa história com Deus, sei lá, um retiro marcante, um testemunho que ouvimos, até a graça do batismo. Ficam meio empoeirados. Isso, esquecidos. E recordar é reavivar essa chama, né? E o Salmo 76, ele pega esse gancho de uma forma muito bonita, poética. Recordo os prodígios do Senhor, sim, relembro as suas antigas maravilhas. Lindo esse verso. Mas, de novo, não é só fazer arqueologia da fé, sabe? Olhar lá para os grandes feitos do Êxodo e pronto. É perceber que o mesmo Deus continua agindo hoje, aqui, na trama dos nossos dias. E essas maravilhas, talvez a gente precise ajustar o nosso olhar, né? Não são só os milagres extraordinários, tipo o mar se abrindo. Exato. Pode ser coisas mais simples, ou que a gente considera simples. Tipo, Sei lá, a força para levantar de manhã depois de uma noite difícil, um encontro que muda o dia, a paciência que a gente nem sabe de onde veio, a saúde, o pão na mesa. a presença de certas pessoas na nossa vida, a chance de recomeçar depois de errar. A fidelidade de Deus está muito aí no pequeno, no constante. Só que a gente tende a procurar ele só no grandioso, né? É verdade. A gente espera o show pirotécnico. Pois é, mas ele está ali, na brisa leve, no dia a dia, é ter esse olhar atento, como São Domingos teve. Ele viu o chamado de Deus nas necessidades bem concretas do tempo dele, né? Na heresia, na falta de conhecimento. E esse olhar atento para o hoje, para o concreto, nos leva direto para o Evangelho de Mateus 16, né? Ali Jesus é muito direto. Bem direto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma palavra, uau, forte. Pode até assustar um pouco. Pode assustar. Mas é fundamental a gente entender, eu acho, que não é um convite para o sofrimento pelo sofrimento, masoquismo. Não é isso, não. É um chamado para virar a chave, inverter a lógica do mundo. Sabe, o mundo diz, acumule, pense em você, busque o poder. Jesus diz, doe-se, sirva, ame. O negar a si mesmo seria, então, renunciar a esse egoísmo que fecha a gente? Exatamente. É sair do centro,
deixar de ser a medida de todas as coisas. E a cruz, então, não é algo que a gente procura. Não, a cruz é meio que a consequência de viver esse amor radical, de viver os valores do reino num mundo que muitas vezes não aceita isso, que reage com hostilidade quando a gente luta por justiça, por compaixão, quando a gente denuncia o que está errado. Faz sentido. É o tal paradoxo que Jesus fala, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E a gente vê isso, né? Quantas vezes essa busca do mundo por segurança, por prazer a qualquer custo, acaba gerando um vazio danado. Sim. A plenitude que Jesus oferece vem do amor que se entrega, como São Domingos fez, né? Abraçou a pregação, a pobreza voluntária e encontrou vida ali. Então, juntando tudo, a lição de São Domingos, as leituras, a memória do amor de Deus nos empurra para um segmento concreto hoje, aqui onde a gente vive. Isso, ser testemunha de verdade. E esse tomar a cruz, negar a si mesmo, pode começar pequeno. Nos pequenos ou grandes egoísmos do dia a dia. Colocar o amor, o serviço, o reino em primeiro lugar. E como seria um passo prático para hoje, então? Uma sugestão. Olha, talvez olhar para nossa rotina mesmo. Onde é que o meu conforto, a minha opinião, está tomando espaço demais? Será que dá para fazer uma pequena renúncia hoje? Tipo, Sei lá, renunciar um pouco do tempo no celular para ouvir alguém com mais atenção. Renunciar ao conforto do sofá para ajudar em casa. Renunciar a ter a última palavra numa discussão boba. Pequenas coisas. ou talvez só parar mesmo por uns minutinhos, né? E lembrar, recordar e agradecer uma pequena maravilha de Deus que aconteceu ontem ou hoje de manhã. Ótima ideia. Cultivar essa memória agradecida. Então, essa provocação para a gente levar para o nosso dia, esse segmento de Cristo que parece perda, na verdade é o caminho para o único tesouro que realmente importa, que é o amor. O que significa para cada um de nós, hoje, concretamente, perder a vida por causa de Jesus para encontrá-la de verdade. Uma pergunta para a gente ruminar. E olha, se essa nossa conversa, essa partilha, tocou de alguma forma o coração de quem nos ouve, fica o convite. Curta, comente. Gostaríamos muito de saber como a palavra de Deus está ressoando aí na sua vida. Isso mesmo, compartilhem conosco. Que a paz e a coragem de São Domingos nos inspirem na caminhada. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus.